Nossa avaliação começa com a aplicação de gel no transdutor e o transdutor aplicado sobre o pescoço para avaliar a carótida. Regulamos o ganho, a profundidade e o ajuste de frequência. Então temos uma imagem desejada que eu reduzi a frequência, reduzi um pouco mais, 8,5, agora aumentei 10 e elegi o ponto ideal de frequência e de ganho. Então vemos a carótida pulsando. Agora eu vou mexer no controle de ganho isoladamente para que vocês vejam o ganho do modo B. Eu reduzo o ganho até zerar e eu aumento o ganho até extrapolar. Então, é claro que a imagem ela tem um toque de subjetividade na sua apresentação, mas eu vou eleger uma imagem, um ponto de ganho que me permita avaliar bem as estruturas sem perda nem excessos. Agora o Dynamic Range, que é, na verdade, a escala de cinza ou o quanto de tons de cinza diferentes eu quero colocar. Então eu vou diminuir o número de tons de cinza e com isso eu aumento o contraste. E agora eu vou aumentar o Dynamic Range, então eu tenho mais tons de cinza, eu tenho mais definição, a imagem fica mais suave, também fica com menos contraste e mais lenta. Também é questão de gosto. Geralmente escolhemos um Dynamic Range intermediário, que permita uma avaliação rápida e com boa definição, e um nível de contraste aceitável. Agora vamos ver um outro controle do aparelho, que são os mapas de cinzas. Então eu tenho alguns mapas de cinza que o aparelho já tem algumas pré-programações e eu consigo definir mapas diferentes. Então, um mapa D, um mapa F, um mapa G. Veja que eles têm programações diferentes, níveis de contraste, de dynamic range e de ganho diferentes. Você pode eleger um deles, é mais rápido do que mexer em todos os comandos. E também temos o comando Chroma, onde você pode aplicar uma coloração a toda a sua tela. Essa coloração pode ser dourado, pode ser azul, pode ser vermelho, rosa. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Então temos aqui dourado, azul, um violeta, um creme, um alaranjado e novamente voltamos para as escalas de cinza. Isso é subjetivo, mas permite uma apresentação diferenciada de uma imagem. Pode ser aplicado. Voltamos novamente aqui ao reconhecimento da anatomia. Agora vamos avaliar uma perna. Então temos aqui a crosta da safena. E agora eu vou fazer uma imagem expandida ou virtual convex, que é a imagem trapezoidal. Ela permite que você amplie o seu leque de visão usando ainda o transdutor convexo. Essa imagem é muito querida pelos vasculares. O foco, vocês vão observar à direita da tela, aquela imagem que se desloca para cima e para baixo, é o ponto focal. Você tem que colocar o ponto focal na região do seu interesse para maximizar e maximizar a qualidade de imagem. Eu posso aumentar o número de focos, 2, 3, 4, 5, porém a imagem torna-se de maior qualidade, porém mais lenta. Então, novamente, é um recurso que tem que ser utilizado com carinho. O controle da frequência. Então, vocês podem ver, eu estou trabalhando com 8,5, a frequência mais baixa, eu penetro mais, 10 MHz. É o máximo que esse transdutor me permite. Quanto maior a frequência, maior a resolução e menor a penetração. Então, para estruturas muito profundas, eu preciso reduzir a frequência. Esse conceito vale para o modo B e vale para o Doppler colorido e para o Doppler pulsado. O outro recurso que o aparelho permite é a imagem estendida, onde eu consigo fazer como que uma varredura de um determinado plano. Isso é bom, por exemplo, quando o paciente tem uma coleção e eu quero fazer uma extensão para pegar a coleção toda, ou uma determinada veia. Essa imagem é uma imagem freehand, então ela exige um pouquinho de treinamento. Vocês podem ver que se você não estiver exatamente no plano, ela sai. Mas você consegue fazer uma varredura e com isso somar as imagens ao longo do tempo e depois pós-processá-la. Isso é muito bom para estruturas que são muito extensas.
vamos falar um pouco das frequências harmônicas. Então, sem entrar na física, eu aplico a frequência harmônica e com isso eu tenho uma definição melhor da minha imagem, principalmente os vasos e também estruturas como bexiga e vesícula biliar. Porém, eu perco penetração aqui sem a harmônica, imagem fundamental, e agora com a harmônica. Existe uma nítida melhora da qualidade da resolução, porém eu perco penetração. Vejam, sem harmônica e com harmônica, trabalhando com frequências diferentes, eu consigo definir melhor as paredes do vaso e a sua luz anecoide. Agora mostrando a frequência sem harmônica, então eu consigo baixar mais, eu consigo ir para 5, 6, 7 MHz, respectivamente, e 9. Então agora trabalhando sem a harmônica eu consigo baixar mais a minha frequência. E agora novamente eu volto para a harmônica e eu melhoro a definição. Então para pacientes que têm uma coxa muito grande, por exemplo, eu consigo tirar a harmônica e baixar a frequência. Eu perco resolução, mas eu ganho penetração.